durante séculos, a localização exata do julgamento de Jesus. Cristo diante de Pôncio Pilatos foi aceita com base em tradições que se consolidaram ao longo do tempo, muitas vezes sem que todas as evidências arqueológicas disponíveis fossem cuidadosamente analisadas à luz do contexto histórico completo. A versão mais difundida coloca esse evento nas proximidades da chamada Fortaleza Antônia, um complexo militar romano localizado ao lado do Templo de Jerusalém, que ao longo dos séculos passou a ser associado ao cenário do julgamento por meio de construções religiosas e rotas de peregrinação que reforçaram essa identificação. No entanto, quando arqueólogos começaram a examinar com mais precisão os registros históricos, as descrições dos evangelhos e as estruturas escavadas na cidade antiga, uma segunda hipótese começou a ganhar força entre os estudiosos, desafiando diretamente a narrativa tradicional. Bem-vindos ao canal História e Eternidade, o seu portal para investigações que conectam arqueologia, ciência e os maiores mistérios da antiguidade, onde cada detalhe pode mudar completamente a forma como entendemos o passado. Se você quer descobrir como evidências reais podem questionar versões estabelecidas há séculos, já deixe o seu like e inscreva-se no canal, porque o que você vai ver hoje pode alterar profundamente a imagem que você tem desse julgamento. A nova linha de investigação aponta para o Palácio de Herodes, localizado na parte ocidental de Jerusalém, como um local mais provável onde Pilatos teria conduzido julgamentos oficiais durante sua estadia na cidade. Registros históricos indicam que governadores romanos, ao visitarem Jerusalém, frequentemente utilizavam esse palácio como residência e centro administrativo, já que se tratava de uma estrutura fortificada, ampla e adequada para decisões políticas de alto nível. Esse detalhe é essencial para compreender o contexto, porque o julgamento de Jesus não foi um evento comum, mas um processo que envolvia tensões religiosas, pressão popular e a necessidade de manter a ordem em um período extremamente sensível. Escavações arqueológicas revelaram que o Palácio de Herodes possuía grandes pátios pavimentados, espaços abertos para audiências públicas e infraestrutura compatível com a presença de multidões, o que corresponde diretamente às descrições de um julgamento realizado diante de várias pessoas. Esse cenário cria um contraste significativo com a Fortaleza Antônia, que, embora fosse uma estrutura militar importante, não apresenta evidências claras de funcionamento como sede principal de julgamentos conduzidos por governadores romanos em situações formais. Outro ponto fundamental surge quando analisamos o chamado litostrotos, ou pavimento de pedra mencionado nos textos antigos, frequentemente associado ao local onde Pilatos teria apresentado Jesus ao povo. Durante muito tempo, esse pavimento foi ligado à área próxima à Fortaleza Antônia, mas estudos mais recentes indicam que aquela estrutura pode ter sido construída em um período posterior, o que levanta dúvidas importantes sobre essa associação tradicional. Por outro lado, evidências arqueológicas mostram que o Palácio de Herodes possuía pavimentos semelhantes, alinhados com o tipo de ambiente onde decisões públicas eram anunciadas e julgamentos oficiais eram conduzidos. Diante de uma audiência significativa, esse conjunto de dados muda completamente a forma como devemos analisar essa questão, porque não estamos lidando apenas com tradição religiosa, mas com evidências físicas, padrões administrativos e lógica política do Império Romano. A investigação deixa de ser apenas uma escolha entre dois locais possíveis e passa a ser uma análise sobre onde um evento dessa magnitude faria mais sentido dentro da estrutura de poder da época. Se Pilatos precisava exercer autoridade, controlar a multidão e garantir visibilidade para sua decisão, o local escolhido precisaria oferecer exatamente essas condições, algo que o Palácio de Herodes apresenta de maneira mais consistente dentro do contexto histórico conhecido. Isso não significa que a tradição associada à Fortaleza Antônia esteja completamente descartada, mas indica que a história pode ser mais complexa e menos definitiva do que foi transmitida ao longo dos séculos. A arqueologia não fornece respostas absolutas para todos os detalhes, mas oferece algo igualmente importante, que é a reconstrução do cenário mais plausível com base em evidências reais. E quando esse cenário é analisado com atenção, a pergunta deixa de ser apenas sobre localização e passa a ser sobre coerência histórica. Agora eu quero saber a sua opinião, porque essa questão continua aberta, e cada nova descoberta pode trazer interpretações diferentes sobre esse evento. Você acredita que o julgamento de Jesus aconteceu no local tradicionalmente aceito, ou que as evidências apontam para uma reconstrução diferente dessa história? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe dessa investigação. E se você quer continuar explorando histórias onde a arqueologia, ciência e história se encontram de forma surpreendente, inscreva-se no canal História e Eternidade. Porque
A história não para, ela aponta para a eternidade. Até o próximo capítulo. História e eternidade.